Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje pela manhã, tivemos notícia de uma grande operação deflagrada pela Polícia Federal em cumprimento a uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em sua decisão, proferida nos autos do inquérito que investiga a disseminação de fake news, ou seja, de notícias falsas, o ministro Alexandre determinou a busca e apreensão de tablets, celulares e outros dispositivos móveis de vários influenciadores digitais e de políticos bolsonaristas, assim como de empresários que poderiam estar financiando esse esquema. Em relação ao núcleo empresarial, o ministro Alexandre também determinou a quebra dos respectivos sigilos fiscal e bancário. Bom, esse é um tema bastante delicado que trataremos aqui com razoabilidade e à luz de argumentos técnico-jurídicos. Em primeiro lugar, vamos às críticas formais, às objeções quanto à forma desse inquérito. Vocês lembram que esse é o mesmo inquérito instaurado em março de 2019 pelo ministro Toffoli, presidente do STF, como uma forma de promover uma censura à revista Cruzoé, uma revista, uma publicação de reputação ilibada, mas que naquele mesmo mês havia publicado uma matéria, uma reportagem de capa intitulada O Mensalinho de Toffoli, fecha aspas. Essa notícia incomodou o presidente do Supremo a ponto de levá-lo a instaurar este inquérito de ofício. Por que das objeções formais a esse inquérito? Porque, para quem não sabe, o Judiciário e o Supremo, como sendo a cúpula do Judiciário no país, não pode abrir uma investigação, um inquérito de ofício, ou seja, por sua própria iniciativa, sem pedido do Ministério Público, da Polícia ou até mesmo de algum terceiro interessado, de algum terceiro prejudicado. Não há precedentes, não há previsão legal para esse tipo de abertura de um inquérito de ofício por determinação do próprio julgador, ou seja, no caso do ministro do STF, até porque é inadmissível em qualquer Estado de direito que a pessoa do acusador, ou seja, a pessoa que propõe a instauração do inquérito, seja a mesma do julgador, no caso, o ministro do Supremo. Por isso, esse inquérito me parece nulo desde os seus primórdios, desde a sua instauração de ofício, reitero eu, para promover uma censura a uma revista. E na época, essa nulidade foi acentuada com todas as letras pela nossa então PGR, nossa Procuradora-Geral da República à época, a senhora Raquel Dodge, que destacou essas mesmas razões que estou trazendo aqui diante de vocês agora, ou seja, a impossibilidade de identificação entre as pessoas do acusador e do julgador, o que viola um princípio jurídico chamado do princípio do juiz natural, que determina que o judiciário continue, permaneça como um poder inerte. Inerte por quê? Porque ele está ao aguardo de provocações das partes interessadas, do Ministério Público ou até mesmo da polícia, mas não cabe ao juiz instaurar por sua própria iniciativa um inquérito. E essa nulidade foi tão bem destacada por Raquel Dodge em sua manifestação à época,
que ela chegou a afirmar que, ao assim proceder, o STF se comportava como um verdadeiro tribunal de exceção, palavras dela à época. Agora vamos às críticas de mérito, às críticas quanto ao conteúdo. Li toda a peça do ministro Alexandre de Moraes, cujo link deixarei aqui na descrição deste vídeo, para que vocês possam ter acesso também, e observei que, em toda a sua exposição, o ministro elenca uma gama gigantesca de condutas que vão desde a ameaça à integridade física, ao patrimônio de ministros da mais elevada corte do país, de parlamentares, passando por disseminação de notícias falsas, de notícias caluniosas, até a manifestação de meras opiniões nas redes sociais. Bom, creio ser muito grave essa prática de disseminação de notícias que o divulgador sabe ser falsas, sobretudo se essa disseminação estiver sendo praticada com dinheiro público. Essa é uma das possibilidades, sobretudo se o pagador de impostos estiver financiando essa prática imoral, essa prática ilícita. O mesmo vale para qualquer ameaça à vida humana, à vida de ministros do Supremo e parlamentares, que, apesar de todas as críticas que possamos tecer a eles, são seres humanos cujas vidas, os patrimônios têm de ser preservados, e assim, essas ameaças realmente me soam de uma enorme seriedade, têm de ser apuradas e têm de ser devidamente punidas. Contudo, em várias páginas do despacho de hoje do ministro Alexandre de Moraes, identifiquei a menção a várias críticas ao Supremo, por exemplo, grupos em redes sociais que trocam ideias sobre o apoio a um eventual impeachment ao ministro do Supremo A, B ou C. Essas são opiniões de pessoas manifestadas no âmbito das redes sociais, de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua percepção dos fatos. E vocês acham grave que alguém vá às redes sociais, tão somente às redes sociais, ou então que fale por telefone, por e-mail, com amigos, com familiares e manifeste o seu apoio, a sua simpatia em relação a um possível impeachment de algum ministro do Supremo que, no entender daquele cidadão, não esteja cumprindo as suas funções, não esteja atendendo às expectativas que o cidadão nutria em relação a eles? Vocês acham que essa é uma conduta gravosa? É uma conduta séria? Ou, pelo contrário, vocês acham que essa é apenas uma extensão do nosso direito de emitir juízos, do nosso direito de críticas? Eu acho que essa conduta, especificamente, é uma conduta que se encontra plenamente inserida no âmbito das nossas liberdades individuais, incluindo-se aí as nossas liberdades de criticar com respeito e com respeito às instituições, não necessariamente a pessoa de cada ministro, mas a figura institucional que cada um deles representa. Desde que se observe esse respeito, acredito que cada um de nós, dentro de um Estado de Direito, seja livre para manifestar as suas opiniões, manifestar os seus entendimentos. Portanto, a crítica do ministro Alexandre de Moraes a esse tipo específico de condutas, aqui, vejam bem, me entendam, me refiro apenas à manifestação de juízos e opiniões sobre condutas de ministros e parlamentares.
creio que a reprovação de Alexandre de Moraes a esse tipo específico de condutas seja bastante autoritária. Aliás, no mesmo viés autoritário de algumas condutas que já vimos em tempos passados serem praticadas por outros ministros do Supremo. Aqui lembro vocês o triste episódio ocorrido em 2019 envolvendo o ministro Ricardo Lewandowski e um determinado advogado que encontrou o ministro num voo para Brasília, virou-se para o ministro, vocês devem recordar desse episódio, virou-se para o ministro poucos minutos antes do avião decolar e disse com todo respeito, sem utilizar palavras chulas, gritos e nem ferir a integridade física de Lewandowski, afirmou o advogado à época, abre aspas. Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, fecha aspas. Ao que Lewandowski respondeu de forma extremamente autoritária e até kafkiana. Perguntou Lewandowski ao rapaz: "Você quer ser preso?" Interrogação. E aí, definitivamente, eu não entendi porque o ministro ameaçou aquele rapaz de prisão. Gostaria muito de entender em que tipo penal ele teria incorrido. Adoraria que o ministro abrisse o Código Penal na minha frente e me indicasse em que tipo penal ele teria incorrido. Injúria, calúnia, difamação. Em que medida apenas aquele advogado, no legítimo exercício, a meu ver, do seu direito de expressão, entendeu e manifestou diante daquele ministro a sua opinião de que o Supremo era uma vergonha. Inclusive, foi muito pouco noticiado pela imprensa à época, aquele rapaz foi sujeito praticamente a um cárcere privado, ficou mantido por seguranças da Polícia Federal por ordem do ministro até a chegada do avião em Brasília, quando então ele foi levado à Polícia Federal para prestar depoimento. Quer me parecer que essa é uma faceta de autoritarismo de um Estado grande, de um Estado obeso, paquidérmico, onde os maiores servidores da nação, que no fundo não se sentem tão servidores assim, na verdade se sentem mesmo os altos dignitários, os altos funcionários e inatingíveis do país. Acho que essas pessoas se sentem a priori injuriadas quando qualquer cidadão comum, cujos impostos pagam, arcam com os salários maravilhosos daquelas pessoas, daqueles agentes públicos, essas pessoas se sentem muito ofendidas quando qualquer cidadão de bem se vira para elas e exerce o seu legítimo direito de tecer críticas, de manifestar suas opiniões, reitero, desde que de forma respeitosa, mas um direito legítimo à manifestação de opiniões. E aí, não podemos deixar de lembrar do grande Rui Barbosa, quando dizia que a pior das ditaduras é exatamente a ditadura do judiciário. Por quê? Porque os outros poderes, em algum momento, podem ser contidos, podem ser freados, ter seus impulsos ditatoriais freados por uma decisão, por uma caneta de um juiz. Mas fica a pergunta: quem controla o juiz? Quem controla o julgador? Essa é uma questão envolvendo o chamado controle externo do judiciário, que jamais foi abordada com muita seriedade entre nós, deu inclusive ensejo à criação do CNJ, mas, a meu ver, não foi suficientemente tratada para frear abusos, para frear autoritarismos também da parte de juízes. E
Ao assim proceder, diante de uma decisão como essas do STF, que, a meu ver, é criticável por esses dois aspectos, tanto no plano formal quanto no plano material em relação ao seu conteúdo, acho que ao proferir esse tipo de decisão, na verdade, o Supremo, em vez de contribuir para tentar harmonizar os poderes, o que já tem sido tão difícil, na verdade, ele esgarça ainda mais o tecido político, esgarça o tecido social, contribuindo para inflamar ânimos e dando ainda mais argumentos a um presidente de viés tão autoritário para insurgir-se contra o Supremo por meio de extremismos. Vocês são testemunhas aqui no canal que tenho comentado e criticado diariamente todos os arrobos extremamente autoritários de Bolsonaro. Contudo, não é por meio de uma decisão como a de hoje que devemos frear esses impulsos autoritários, mas sim por mecanismos previstos no Estado de Direito, inclusive adotados de acordo com as normas procedimentais para tanto, e não mediante um inquérito, uma investigação nula como essa dos autos em que foi proferida a decisão de hoje do ministro Alexandre. Enquanto isso, temos a pandemia não tratada, que cavalga a passos largos entre nós, e uma economia que se arrasta. Hoje, como vocês devem ter lido no jornal O Globo, na coluna da senhora Miriam Leitão, deixarei também o link aqui na descrição para que vocês confiram, o Banco Mundial e o BID ameaçaram cortar o crédito do Brasil caso o presidente Bolsonaro não vete certos tópicos bem polêmicos daquele pacote de socorro aos estados e municípios. Isso nos coloca numa situação muito grave, o que pode nos levar, inclusive, a um estado de default, a um estado de inadimplência, de selo de inadimplente, ou seja, de um país incapaz financeiramente de arcar com suas obrigações no exterior e nos tira completamente do radar de todos os investidores estrangeiros. Pensem, o que deve achar um investidor estrangeiro que tem acesso a todas as notícias do que ocorre aqui nos trópicos entre nós? O que deve pensar um investidor desses ao ver uma pandemia completamente negligenciada pelas autoridades, ao ver esse caos político instaurado, uma completa desarmonia entre os poderes e um tamanho grau de insegurança jurídica? Vocês realmente acham que essa pessoa se sentiria motivada a alocar $1 que fosse neste país? Creio que não, como muito bem colocado na reportagem da colunista que deixarei aqui para a leitura de vocês. Assim, como sempre tenho repetido aqui nesse canal, nos vemos diante de uma crise sanitária, de uma crise política, de uma crise econômica sem precedentes, e hoje, a partir dessa decisão, a meu ver, bastante criticável do ministro Alexandre de Moraes, creio que o presidente terá mais margem, terá narrativa junto a seus seguidores, a seus apoiadores, para tentar desafiar ainda mais as instituições, desafiar o próprio Supremo e talvez partir para medidas disruptivas. Essa é uma triste e preocupante perspectiva. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.